Estresse. A gente usa essa palavra o tempo todo, não é? Mas o que ela realmente significa? Pois é, essa é uma daquelas experiências que todo mundo tem, mas que muitas vezes a gente não entende direito. Nesta análise, vamos dar uma olhada por dentro e descobrir o que acontece quando esse sistema de alarme dispara no nosso corpo. Então, a grande pergunta é essa: o que de fato acontece com a gente durante uma situação de estresse? A resposta, olha, não é tão simples. É como se fosse uma conversa bem complexa entre o nosso corpo e a nossa mente. Vamos tentar lembrar da última vez que o coração acelerou de repente. Foi talvez antes de uma prova importante? Ou naquela correria para entregar um trabalho com prazo estourando? Ou quem sabe no meio de uma discussão? Sabe, esses são os gatilhos. São exatamente os momentos que ligam o nosso sistema de alarme interno. Ok, vamos mergulhar nisso. A primeira coisa que a gente precisa entender é que estresse não é só um sentimento, sabe? É uma resposta física, super automática e muito poderosa. Nosso corpo tem um sistema de alarme que já vem de fábrica, prontinho para disparar a qualquer momento. A melhor forma de imaginar isso é pensar num carro. O sistema nervoso simpático é como se fosse o nosso acelerador. É ele que dispara aquela famosa resposta de luta ou fuga, sabe? O coração bate mais forte, tudo para nos preparar para a ação. E do outro lado, a gente tem o sistema nervoso parasimpático, que é o freio. Ele é o responsável por acalmar tudo de novo quando o perigo já passou. Tá, mas e quando o estresse não vai embora rapidinho? Para explicar isso, um pesquisador chamado Hans Selye criou um modelo bem interessante, a Síndrome de Adaptação Geral. Pensa nisso como um mapa de como o nosso corpo reage quando um estressor fica ali insistindo. E esse mapa tem 3 paradas, 3 etapas. A primeira é o alarme, que é aquela reação inicial de luta ou fuga. Se a situação estressante continua, o corpo entra na segunda fase, a resistência. É aqui que ele tenta se adaptar, sabe? Só que essa resistência toda tem um custo alto. Se ela dura muito tempo, a gente chega na terceira etapa, a exaustão. E é aqui que mora o perigo. Nossos recursos se esgotam e isso abre a porta para um monte de problema de saúde. Mas, olha, a história não é só física. Na verdade, a parte mais crucial de tudo isso talvez aconteça dentro da nossa mente. Agora, a gente vai mudar o foco para a perspectiva psicológica e ver como os nossos pensamentos acabam moldando toda a experiência do estresse. O conceito-chave aqui é a avaliação. Pensa nela como se fosse o filtro da nossa mente, a lente pela qual a gente enxerga uma situação. A ideia é bem simples, na verdade. Não é o evento em si que causa o estresse, mas a nossa interpretação dele. E esse processo mental acontece em 2 etapas, bem rápido. A primeira é a avaliação primária. A gente olha para a situação e se pergunta: isso é uma ameaça ou é um desafio? Logo em seguida, vem a avaliação secundária, que é: tá, e eu tenho o que precisa para lidar com isso? A resposta para essas 2 perguntas pode mudar absolutamente tudo. Isso nos leva a um ponto muito importante. Nem todo estresse é ruim. A maneira como a gente avalia uma situação pode transformar uma experiência que seria negativa em algo positivo, algo que nos motiva. Aqui a gente vê bem a diferença entre eustresse e distresse. O eustresse é o tal do estresse bom, aquele que nos impulsiona. É quando a gente vê um desafio como algo que dá para alcançar, tipo treinar para uma corrida. O corpo reage igual, coração acelerado, mais energia, mais a experiência positiva. Já o distresse é o oposto. É quando a gente sente que não tem como lidar com a situação. E isso leva àquela sensação de sobrecarga, e aí sim vem os efeitos negativos. É claro que os estressores também não são todos iguais. Eles existem num espectro, variando muito em intensidade e duração. Vai desde aqueles pequenos aborrecimentos do dia a dia até crises que podem mudar uma vida inteira. A gente pode organizar eles em categorias. Tem os inconvenientes diários, tipo pegar trânsito. Depois vem o estresse agudo, que é um pico intenso mais rápido, como fazer uma apresentação importante. Quando esses picos começam a acontecer com muita frequência, a gente tem o estresse agudo episódico. E, lá no extremo, está o estresse crônico, aquele que é intenso e dura semanas, meses ou até anos. E quando o estresse crônico ou agudo episódico chegam num nível extremo, ele pode virar o que chamamos de estresse tóxico. É como se o sistema de alarme do corpo ficasse ligado o tempo todo, sem nenhuma chance de pisar no freio. E isso, sim, é particularmente perigoso e tem uma probabilidade muito maior de causar problemas sérios de saúde. As fontes de estresse são muitas.
Algumas são quase universais, como perder alguém querido, ter problemas financeiros ou até mesmo eventos considerados felizes, como o nascimento de um filho. Mas outras, como sofrer discriminação ou viver na pobreza, são estressores crônicos que afetam certos grupos de forma contínua e muitas vezes desproporcional. E tudo isso nos traz de volta para o poder da nossa mente. Se é a nossa interpretação que define a experiência, a questão final que fica é essa. Diante do próximo desafio, como cada pessoa vai escolher enxergar a situação? Será que vai ser como uma ameaça que paralisa ou como um obstáculo a ser superado?